Boa noite, Angola! Boa noite a si que nos acompanha todos os dias aqui no canal principal da TPA. Seja bem-vindo ao Conexão Imobiliária, o programa que lhe conecta ao mundo dos negócios e bem-estar. No quadro Conectados, como sempre, iremos responder às suas questões. No quadro Conexão, teremos entrevista com Anídio Serrote, um dos organizadores da Feira de Arquitetura e Exposição Digital, com a participação do nosso colega Rício Serrote, numa condução de Miguel Ribeiro. No espaço metro quadrado, o engenheiro Valdir vai nos falar sobre pesquisa de mercado. Projetos arquitetônicos é o tema do quadro Primeiro Tijolo, com o arquiteto António Gameiro. Ainda hoje estreia o quadro Mundo Imobiliário com o nosso especialista do ramo imobiliário, Miguel Ribeiro. Saiba mais sobre orçamentos e contratação de pessoal capacitado com o arquiteto Rício no quadro Vamos à Reforma. Por último, não deixe de assistir o Showroom, o nosso catálogo de produtos e serviços. Aproveito agora para partilhar consigo a grande novidade. No próximo programa teremos uma rubrica nova, um espaço exclusivamente voltado para a área jurídica do mercado imobiliário, onde iremos abordar sobre as leis de terra, arrendamento urbano e muito mais. Por isso já sabe, envie as suas dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail conexãoimobiliaria@b2w-art.com ou para a nossa página do Facebook Conexão Imobiliária-B2W. Estamos aqui para ajudá-lo. Bem-vindo ao quadro Conectados, onde você pergunta e nós respondemos. E vamos começar com a questão do telespectador Gabriel Mobiano. Quais são os materiais para a construção de um prédio? Para a construção de um prédio, são utilizados vários materiais, desde areia, britas, água, blocos, tijolos, vigas e entre outros materiais. O importante é ter o acompanhamento de um técnico profissional para lhe ajudar a erguer o prédio de maneira segura. Bem-vindo ao quadro Conexão. Tal como anunciamos no princípio, vamos agora acompanhar a entrevista com Anídio Serrote, um dos organizadores da Feira de Arquitetura e Exposição Digital, com a participação do nosso colega Rício Serrote, numa condução de Miguel Ribeiro. Boa noite, caros telespectadores. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Conexão Imobiliária. Hoje temos uma entrevista especial com Anídio Serrote, que é apresentador e organizador da Feira de Arquitetura e Exposição Digital. Anídio, muito boa noite. Boa noite, Miguel. Prazer estar aqui no programa. Temos também connosco o nosso colega do quadro Vamos à Reforma, arquiteto Rício Serrote. Tudo bem? Muito boa noite, Miguel, e obrigado pelo convite. Começo com o Anídio. Anídio, esta feira que vai se passar agora dia 13 e dia 14 de dezembro, em que consiste esta feira? A feira surge, Miguel, na ideia de promover a arquitetura nacional e passar para a nova geração lições básicas e fundamentais sobre a arquitetura nacional. Como é que ela vai ser apresentada? Quem faz fazer parte desta organização? Quem são os stands que vão estar presentes nesta feira? Essa feira está a ser montada com diferentes participantes.
Estamos a ver a Ordem dos Arquitetos, que estará presente e representada. Teremos o Grupo Educacional Open Your Mind, que é o grupo detentor da feira. E também teremos o prazer de estar convosco, com o canal Conexão Imobiliária, na mesma feira. Ok. Qual é o objetivo essencial desta feira para... Nós estamos a pensar em promover, Miguel, a arquitetura nacional e trazer valores profundos e sólidos à nova geração de arquitetos. Sabemos que no nosso país há muitos jovens a trabalhar nessa mesma linha, nesse mesmo ramo, então queremos que eles tenham uma visão básica e fundamental, passada pela geração anterior e também pela geração posterior que estará presente na mesma feira. Por outra, Miguel, eu acho também que seria interessante se destacasse nessa feira, não é? Mais informações para o público em geral, para mostrar qual é a importância da arquitetura, o que se tem feito atualmente e como as pessoas podem beneficiar desta mesma arte, não é? Que é a arquitetura. É importante as pessoas participarem nessa feira. O que é que as pessoas vão encontrar nesta feira? O que é importante para elas participarem nesta feira? Miguel já pensou em ter o projeto em casa guardado há muito tempo e não saber o que fazer com ele? Essa feira dará a oportunidade a quem está nessa condição de levar o seu projeto e agora ter a consultoria por parte de um arquiteto. Uma da outra valência que será bem evidente é o fato de nós explorarmos o campo digital na mesma feira. Como dizemos, é uma feira de arquitetura e exposição digital. Então, parte dos projetos que serão apresentados estarão na vertente digital, o que já atrai os participantes. Então é muito importante, vamos ter aí vários arquitetos presentes, vamos ter outros tipos de convidados para este evento. Como é que ele será? Qual é a expectativa vossa nessa feira? Estamos a contar com cerca de 30 arquitetos, entre os quais nós podemos destacar o arquiteto Rui Serrote, que também estará presente para a área de consultoria, e outros arquitetos que de certa forma irão trazer valência sobre aquilo que é o percurso da arquitetura nacional, bem como efeito que pode trazer para a geração futura. Rício ou Anídio, arquitetura, acha que temos arquitetos suficientes no país para a dimensão dos trabalhos que são necessários serem feitos, ou o país ainda tem que investir em mais arquitetos? Bem, podemos dizer que nós precisamos de muito mais arquitetos, porque se nós olharmos para o crescimento demográfico do nosso país, nós vamos até comparar com os médicos, não é? Da mesma forma que se precisa de muitos médicos para atender a demanda de pacientes, nós também precisamos de muitos arquitetos para solucionar os vários problemas que existem ou que vão surgindo no desenrolar das construções e do crescimento do país. Qual é a sua opinião? A feira ela tem essa característica que o Miguel destacou há pouco tempo. O fato de que nós vamos ter pessoas que vão estar lá para serem informadas e formadas ao mesmo tempo. Então, quando pensamos na feira, pensamos no alargamento da sociedade, no alargamento do país, pensamos que é sempre necessário produzirmos cada vez mais quantidade e mais qualidade. Rício, os projetos que são realizados em Angola têm muita influência externa ou os nossos arquitetos locais já estão com capacidade suficiente e hoje o mercado já absorve mais os arquitetos locais? Bem, podemos dizer que as duas coisas acontecem, não? Os arquitetos atualmente já têm a sua própria linha de produção, até porque falar de arquitetura em Angola é diretamente abordar assuntos como condições ambientais, cultura e condições económicas do próprio país. Quando se fala de receber influências, é uma coisa que também acontece. Acontece muito porque é lá fora que nós conseguimos ver o mercado, novas tecnologias, novas tendências de materiais e estilos que até certo ponto se enquadram ao que é produzido. Então, em poucas palavras, podemos dizer que sim. Por um lado recebe-se influência e por outro lado já se produz coisas originalmente angolanas. Anídio, exposição digital. Até que ponto é que esta ligação tem com a arquitetura? Bom, nós pensamos em fazer um casamento com aquilo que é a linha básica do parceiro da própria feira, que é a Mediateca de Luanda. A rede Mediatecas ela acredita muito da exposição, ela trabalha muito no campo digital. Então, criar uma feira de exposição digital envolvia casar a ideia da arquitetura com aquilo que é a linha do parceiro que está a apoiar a própria instituição ou a própria feira. Então, esse casamento acaba por ligar e dar força à feira. Arquiteto, hoje há uma grande... Nós estamos a caminhar por uma tendência de mercado a nível da arquitetura. Como é que se espelha isso? Como é que se vê essa tendência? Para onde é que nós estamos a caminhar? Bom, falando propriamente do desenvolvimento em termos de sociedade, a arquitetura sempre acompanha. Ou seja, a arquitetura define a história de sociedades.
O pressuposto começa mesmo por aí, não depois, mas antes. Primeiro vem a arquitetura e depois forma-se tudo o resto. Bem, nós podemos dizer que a nossa arquitetura, ou arquitetura em Angola, sobre influência e original, tem várias vertentes ou vários caminhos a seguir. Por um lado, nós podemos dizer que estamos a aderir a uma forte tendência de estilos que são importados e, por outro lado, estamos a tentar reestruturar e montar a cultura, a arquitetura e a vivência do povo a um estilo que se adapte, não é? Sem sequer esquecermos do crescimento que a sociedade vem a viver, não é? Atualmente. É normal que toda a gente tem necessidade de ter um entrevista, um advogado, um médico na família. O arquiteto também é um elemento muito importante. Com certeza. Nós costumamos dizer que os arquitetos são um dos elementos mais importantes para a sociedade, porque o arquiteto é um bocado de tudo. O arquiteto é um bocado de médico, é um bocado de jurista, porque ele tem que conceber o espaço e projetar estruturas que vão ser utilizadas para essas profissões, não é? Por exemplo, no caso de medicina, somos nós que concebemos os hospitais. No caso dos tribunais, somos nós que também vamos fazer. Então é mesmo necessário que haja um arquiteto para cada cidadão angolano. Podemos até dizer isso. Anídio, essa feira, o que é necessário para os nossos telespectadores poderem ter acesso? Bom, nós costumamos dizer lá no grupo de trabalho que é necessário sair de casa e fazer presente. Ela é inteiramente livre, as pessoas que quiserem participar podem inscrever-se ou de alguma forma podem ter informações no portal da Mediateca. Podem também olhar para a página do Facebook da Rede Mediateca de Angola e nós sugerimos mesmo que as pessoas saiam de casa e vão para a feira. Porque o Riz falava há pouco tempo sobre o fator proximidade. E uma feira como essa garante a proximidade que nós buscamos. É o arquiteto estar presente, falar sobre o que pode fazer e a pessoa que tem o terreno, que tem a ideia, perceber que soluções os arquitetos têm para a sua situação. Por outro lado, Miguel, também eu acho interessante que as pessoas participem nesta feira também para receber mais informações e tirar-nos aquele mito que os arquitetos são pessoas muito careiras, os arquitetos ou são engenheiros, ou quem é mais importante, o arquiteto ou o pedreiro. Não, ali as pessoas vão receber muita informação. Elas vão perceber não só quem somos, porque existimos, desde quando existimos e porque as pessoas precisam de nós. As pessoas, é importante que as pessoas saibam, precisam tanto dos arquitetos como se precisa de um médico. São pessoas indispensáveis para a construção e para a estruturação de uma sociedade. Então, na feira, nós vamos ter a certeza que muita informação há de ser passada e as pessoas vão sair dali muito bem elucidadas. Obrigado, arquiteto Rício, obrigado, Anídio. Já sabe, lá em casa, nós vamos ter no dia 13 e 14 de dezembro a Feira de Arquitetura e Exposição Digital. Estão todos convidados e muito obrigado. Boa noite. Assim foi o quadro Conexão, onde ficamos a saber sobre a Feira de Arquitetura e Exposição Digital que vai decorrer nos dias 13 e 14 de dezembro. Momento para o espaço metro quadrado. Informação é poder. Por isso hoje o engenheiro Valdir vai nos falar sobre pesquisa de mercado e como usar a informação a seu favor. Boa noite, Valdir. Boa noite, Manuela. Hoje vamos falar sobre a pesquisa de mercado no nosso quadro Metro Quadrado. No mercado imobiliário, por vezes é necessário termos a informação adequada para que possamos fazer as melhores transações possíveis. Ou seja, no mercado adequado, as transações são feitas com as duas partes interessadas igualmente informadas. A pesquisa de mercado pode ajudar a facilitar tanto o processo de procura como o processo de aquisição do mesmo imóvel.
Hoje vai ficar com algumas dicas sobre como estruturar melhor este processo para que tome sempre a melhor decisão possível. Ficam aqui 3 simples dicas. Em primeiro lugar, deve definir o teto máximo e mínimo dos valores que está disposto a dispensar ou que pode dispensar. Em segundo lugar, deve fazer uma lista, digamos assim, dos objetivos, ou melhor, definir os objetivos dessa mesma procura. Ou seja, se pretende um imóvel para a habitação, ou um escritório para a sua empresa, ou um armazém para a sua atividade empresarial. Em terceiro lugar, deve procurar apenas as localizações que melhor cumprem os objetivos que definiu anteriormente. Numa fase seguinte, deve considerar apenas para uma análise posterior apenas os imóveis que cumprem os três requisitos definidos anteriormente. Quando tiver uma amostra de 5 a 10 imóveis escolhidos, deve passar para a fase seguinte, onde irá fazer uma análise mais aprofundada do próprio imóvel, ou seja, pesquisar todo o tipo de informação relativamente aos custos de processo, o estado do imóvel, o contacto com o proprietário e, como sempre, nunca hesite em procurar um profissional especializado para esclarecer as suas dúvidas. Caros telespectadores, muito obrigado por nos terem visto, por nos terem acompanhado em mais um programa. Até à próxima. Sabe por que é importante ter ou fazer um projeto arquitetônico antes de começar uma obra? Se não, entenda agora com Arquiteto Gameiro. Muito boa noite. Tal como prometemos, vamos começar o programa de hoje a responder a 2 questões que nos foram colocadas. A primeira tem a ver com o facto de alguém perguntar que tem o terreno e tem o documento do terreno e tem a casa construída. E qual é o passo a seguir? Interessa primeiro saber qual é o documento de facto. Que às vezes as pessoas dizem que têm um documento, mas é apenas um título precário. O documento de facto, o documento verdadeiro, chama-se direito de superfície. Ter o direito de superfície do terreno que ocupa significa que é um documento que o cartório do governo provincial passou, aonde vem um conjunto de dados. Portanto, é necessário que este documento, direito de superfície, seja um documento do governo da província. Depois, com este documento, direito de superfície, e com o projeto da casa, e com a licença de construção, são os documentos suficientes para a pessoa ir para o cartório, a conservatória do registro predial, para fazer o registro da propriedade. Aqui há 2 situações. Com o direito de superfície do terreno que ocupa, pode ir à conservatória e fazer o registro que nós chamamos do prédio rústico, quer dizer, registra o terreno que ocupa. Quando tiver a licença de construção e o projeto,
deve voltar à conservatória para, digamos assim, averbar naquele registro que já fez a propriedade construída. Porque, em função da propriedade construída, em função da casa construída, vai-se indicar num documento da conservatória que o utente, que a pessoa depois vai levar para as finanças, para fazer aquilo que nós chamamos a matriz predial. Portanto, é preciso terem atenção. Não é um título qualquer, é o direito de superfície, que é um documento lavrado no cartório do governo da província. O projeto deve ter também a licença de construção, ok? A outra pergunta era qual seria o papel na função pública do arquiteto. Bom, o arquiteto tem uma formação muito vasta. Pode trabalhar em qualquer área que esteja relacionado com o ordenamento do território, o urbanismo ou a elaboração de vários projetos ligados ao urbanismo ou à arquitetura, independentemente de se é da função pública ou não. No futuro, por exemplo, quando as autarquias estiverem a funcionar, será muito importante ter arquitetos, urbanistas nas administrações, porque são as pessoas que têm competência suficiente para trabalhar nos projetos urbanos, para decidir o que deve-se fazer em determinada área de terreno. Portanto, o arquiteto tem uma, digamos assim, uma vasta área de trabalho a nível da função pública. Ok? Bom, hoje vamos falar do projeto de arquitetura, que é aquilo que muitas vezes as pessoas dizem: preciso de um boneco. Não. O projeto de arquitetura é uma coisa muito séria. Ou seja, a pessoa, quando tem pretensão de construir uma casa, procura um arquiteto, de preferência que esteja licenciado na Ordem dos Arquitetos, ou um gabinete que faça esse tipo de trabalho, e solicita o tipo de habitação que quer. Normalmente nós não começamos logo a desenhar em função do pedido da pessoa. Nós vamos querer saber os hábitos e os costumes das pessoas que vão fazer parte ou que vão morar na casa pretendida. Temos que saber também aonde é que esta casa vai ser construída, para nós sabermos se é perto da estrada, se a estrada é asfaltada, se tem nos arredores energia, se tem esgotos, se tem água, ou seja, aquelas infraestruturas que depois nós vamos ter que usar para o futuro dos habitantes que lá vão estar. Temos que também, em função do terreno, ver qual é a orientação que vamos dar à casa, para que a casa seja bem iluminada, bem ventilada, todos os cômodos, desde a sala de estar, a sala de jantar, os quartos, a cozinha, se quer ter varanda, se não quer ter varanda, se quer ter escritório, se não quer ter escritório, enfim, há uma
conversa prévia com a pessoa que quer a casa e também com, eventualmente, as outras pessoas que vão morar na casa. Então, quando nós tivermos isso tudo, temos aquilo que é um programa. Sabemos de antemão o que é que nós temos para poder começar a fazer os desenhos que têm uma ligação estreita com a pretensão das pessoas. E é um processo que não é logo o primeiro desenho que é aceito. Em função deste primeiro desenho, desta primeira ideia que as pessoas têm, vamos fazer um desenho, vamos depois apresentar este desenho às pessoas, aos utentes da casa, para ver se eles estão de acordo com aquilo que nós fizemos. Se querem a entrada naquele sítio, se querem a sala de forma a ter na mesma sala a sala de estar, a sala de jantar, a cozinha, se querem um balcão que se vai ligar da cozinha para a sala de jantar, enfim, esses desenhos preliminares que nós chamamos são feitos e são discutidos com as pessoas. Então, é importante no processo de elaboração do projeto esta fase preliminar, que é o conhecimento do que é que as pessoas querem, do que é que as pessoas fazem, ou seja, quais são os seus hábitos e costumes. Em função disso, nós fazermos os primeiros desenhos e depois desses primeiros desenhos feitos, voltar a falar com as pessoas para ver se é aquilo que eles querem. Normalmente, também fazemos aquilo que nós chamamos as maquetes, ou seja, são modelos, né, que nós elaboramos para ver se de facto as pessoas querem os cômodos daquela forma. Então, essa maquete que nós fazemos é uma maquete que é possível manusear, podemos modificar na hora. Nós levamos o primeiro desenho, levamos também uma maquete e podemos modificar os cômodos, podemos modificar a sala, tirar a sala daquele lado, meter no outro, em função das pessoas. Há pessoas que, por exemplo, preferem passar o dia fora de casa, né? Num espaço coberto, mas completamente aberto. Nós chamamos o alpendre, né? Pode ser que as pessoas prefiram passar mais tempo ali. Então, podemos também organizar esse espaço de acordo com a pretensão das pessoas. Como é que querem os quartos, como é que querem a entrada, se querem um quarto de banho com lavatório, sanita, bidé, se querem também uma banheira ou se querem um polibanho. Todas essas coisas são previstas nesses desenhos primários e também nessa maquete. Então, acabamos de ver esses aspectos preliminares. Depois de termos tudo isso, já estamos em condições de elaborar a planta final, né? Com a planta final, já temos a distribuição de tudo, das zonas de estar, das zonas de dormir, de preparação das comidas, das zonas onde se come, etc, etc. Portanto, já temos o desenho da planta elaborado. Com o desenho da planta elaborado, vamos passar a outras fases, porque o projeto tem muitas peças desenhadas. Tem a planta, tem depois aquilo que nós chamamos os cortes, secção para se ver em termos de vista o que é que está
nas zonas úmidas, nas escadas, quando as plantas têm escadas, etc. Portanto, isso são os cortes. E depois vamos fazer os alçados, ou as vistas, né? A vista da frente, a vista de trás, a lateral direita, a lateral esquerda. Portanto, isso são os alçados. Mas também fazem parte do projeto a planta nós chamamos de redes técnicas de eletricidade, a planta de águas, as águas que entram, as águas limpas, depois a planta de esgotos, né? As águas que saem, as águas utilizadas. Depois também temos quando há elementos mecânicos, no caso de elevadores, e isso também temos que ter uma planta auxiliar. Penso que já falei da planta elétrica, as lâmpadas, os interruptores, as tomadas, também fazem parte, são plantas auxiliares para o projeto. O projeto também tem uma coisa muito importante, que é a memória descritiva, né? Que descreve todos os elementos que fazem parte do projeto. Com o projeto concluído, estamos em condições de solicitar a licença de construção. Portanto, a licença de construção. O projeto, com todas essas peças desenhadas e as peças escritas, vamos fazer um requerimento dirigido ao administrador municipal. Vamos também juntar a este requerimento o título de ocupação do terreno. Vamos juntar o croquis de localização do terreno e vamos juntar a fotocópia do bilhete de identidade e, por último, o projeto que nós acabamos de apresentar. Portanto, essas são as peças importantes que devem ser dirigidas ao administrador, à administração, para se pedir a licença de construção. Hoje ficamos por aqui. Os próximos programas já são relacionados com a construção da casa. E vamos começar pelas partes chamadas fundações, os alicerces. Ok? Muito obrigado e até o próximo programa. Este foi o quadro Primeiro Tijolo com o arquiteto Antônio Gameiro. Envie as suas dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail conexãoimobiliaria@b2w-arc.com ou para a nossa página do Facebook Conexão Imobiliária-B2W. Esta é a estreia do quadro Mundo Imobiliário, dirigida pelo nosso expert em business imobiliário, Miguel Ribeiro. Aqui você vai conhecer todos os profissionais que fazem parte deste mundo imobiliário. Acompanhe. Boa noite, bem-vindo à rubrica Mundo do Imobiliário. Hoje vamos aqui apresentar a diferença dos vários profissionais ou empresas na atividade imobiliária. Hoje, especificamente, vamos começar por apresentar o promotor imobiliário. O promotor imobiliário pode ser uma pessoa singular ou coletiva, uma empresa pública ou privada que decide, planeia, organiza, financia, direta ou indiretamente, um projeto de construção ou de reconstrução habitacional, comercial, escritório ou turismo.
Os promotores imobiliários precisam de ter maior especialização possível, porque hoje a atividade imobiliária é bastante exigente e muito complexa. Estes têm como tarefa de garantir uma boa execução dos seus projetos e garantir que dentro do calendário definido e o orçamento preparado consigam concluir com sucesso qualquer projeto em que estiverem inseridos. Para si que está aí do outro lado, não se esqueça, se pretender ser um promotor imobiliário, fique ligado à nossa rubrica Mundo Imobiliário aqui no programa Conexão Imobiliária. Esta foi a estreia da rubrica Mundo Imobiliário. Hoje você ficou a saber dos profissionais que fazem parte do mundo imobiliário, com destaque para o promotor imobiliário. No próximo programa, você vai conhecer os aspectos que norteiam o trabalho de outros profissionais da área. Por isso, mantenha-se conectado. Momento para o espaço Vamos à Reforma. O arquiteto Rício já está do outro lado para nos falar sobre orçamentos e escolha do pessoal técnico para uma obra de reforma. Boa noite, Rício. Boa noite, Manuela. Boa noite, caros telespectadores. Sejam bem-vindos a mais uma rubrica Vamos à Reforma. Hoje vamos dar a oportunidade de saber mais 2 pontos que são extremamente importantes para a realização da sua obra de reforma. Estamos a falar de solicitação de um orçamento e um cronograma de obra. O que é isso? Orçamento. Bem, o orçamento pode ser definido como o custo total da obra, no caso, a nossa obra de reforma. Este orçamento pode ser definido de forma total ou até mesmo parcial, mas os elementos que intervêm na definição de orçamento, eles são definidos a partir do seu projeto. O primeiro ponto é a solicitação de um orçamento. Já o segundo é o cronograma de obra. Quando nós falamos em pedido ou solicitação de orçamento, nós estamos a procurar saber quanto vai custar a nossa obra, seja de forma total ou até mesmo de forma parcial. Quando nós pedimos um orçamento, nós devemos ter em atenção que o orçamento vai ser definido a partir da qualidade da obra, da dimensão da obra e como será o seu acabamento. Em suma, quando nós tivermos já o nosso projeto arquitetónico bem elaborado, quando nós já oferecemos este mesmo documento a todas as empresas ou equipes técnicas que nós achamos que estão em condições de realizar a nossa obra de reforma, nós teremos resultados imediatos e positivos. É por esta razão que mais uma vez chamamos a atenção da importância de solicitar os serviços de um engenheiro ou até mesmo um arquiteto. Quando falamos em cronograma de obra, nós estamos a definir um programa que constará todas as atividades a serem realizadas nesta mesma obra e definimos já os timings ou prazos de execução desta mesma obra. Mas para perceber exatamente do que estamos a falar, quer no que toca a orçamentos e quer no que toca a cronograma de tarefas ou planos de obras, preste atenção à informação que se segue. Os orçamentos. Os orçamentos podem ser vários e de diversas formas. O importante é nós termos a noção que tipo de orçamento nós queremos fazer para a nossa reforma ou para a nossa obra. Por exemplo, podemos nós, ao contactar a empresa, o arquiteto ou a equipe técnica, ter um orçamento conhecido como chave na mão. Chave na mão significa que é um orçamento completo, onde é da inteira responsabilidade do arquiteto, da equipa técnica, do construtor, em fornecer tanto os materiais a serem empregues nas obras, bem como a equipa técnica que há de trabalhar nas obras. Um outro tipo de orçamento que nós também podemos encontrar é um orçamento só de fornecimento de mão de obra. Qual é a grande diferença? Neste tipo de orçamento, é da nossa responsabilidade enquanto promotores do projeto, enquanto pessoas que querem fazer a reforma, querem construir
o que quer que seja, um edifício, uma casa, é da nossa responsabilidade fazermos a compra de todo o material a colocar na obra, todo o material a ser aplicado. Por exemplo, depois da equipa olhar para aquilo que é o projeto que deve ser feito por um escritório de arquitetura ou um técnico especializado, um arquiteto, um projetista, define-se então o tipo de material a aplicar, define-se também a ideia de quanto tempo se quer da obra, porque os timings que nós poderemos abordar quando falarmos do cronograma implicam sempre custos na quantidade de pessoas que a gente quer ter na obra. Então, desta forma, ao termos esta conversa prévia e escolhermos esta modalidade de orçamento, nós conseguimos definir qual é o prazo estimado da obra e, desta maneira, o empreiteiro estará em condições de nos dizer: para este tempo eu consigo lhe fornecer esta mão de obra por X ou por Y, que definirá então o orçamento para mão de obra. Independentemente desses dois, podemos encontrar um terceiro, que é um orçamento, por assim dizer, misto. O que é que isso quer dizer? É um orçamento que não é nem só de mão de obra, nem um orçamento-chave na mão. É um orçamento onde o acordo entre as partes, o acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, cinge-se em dividir algumas coisas que o dono da obra poderá fornecer. Um exemplo prático disso é, por exemplo, eu vou passear, saio e encontro um material muito bonito. Estou de viagem. Assim que eu regresso, eu compro este material e quando vou discutir o meu orçamento, eu digo ao empreiteiro: olha, você vai fazer a obra e tudo mais, mas, por exemplo, para a minha cozinha, eu já tenho o meu mosaico, eu já trouxe o meu mosaico. Então, passa a ser, neste caso, um orçamento misto, por assim dizer, onde há este acordo e também é passível de se fazer. Outra coisa importante que nós devemos prestar atenção quando solicitamos um orçamento é o facto da gente olhar para aquilo que é o projeto definido anteriormente. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós devemos ter muita atenção àquilo que está projetado e àquilo que a gente quer na hora de solicitar o orçamento. Porque vezes há que nós apresentamos o projeto e depois de estarmos a avaliar, temos outras experiências, vimos outras coisas de que gostamos, então a gente solicita uma alteração. O que normalmente, se for previamente discutido, deixa o orçamento dentro daquilo que é o programado. Ao passo que, se solicitar esse tipo de alterações após a primeira ou segunda discussão e já ter um acerto prévio, implicará então uma adenda ou um acréscimo. Daí a importância de ter sempre as coisas muito bem definidas quando se vai solicitar um orçamento. E tendo um orçamento concluído, ou chegando à conclusão, o tipo de orçamento que se quer, passamos então para falar do cronograma de obras. Ora, o que é o cronograma de obras? O cronograma de obras não é nada mais do que o conjunto de elementos que definem tudo o que será executado dentro da obra, incluindo os seus prazos e também a forma de o fazer. O mais comum é que se apresente apenas o prazo e aquilo que se irá fazer. Então, quando se vai pensar no cronograma, é uma responsabilidade exclusiva do empreiteiro, né? O que quer dizer que ele há de pensar, há de estudar o projeto previamente entregue e definir então que tipo de ações ele há de ter na obra, que tipo de atividades, e fazer um casamento, por assim dizer. Ele vai alinhar aquilo que foi proposto pelo projetista com o que deve ser feito na obra e em quanto tempo deve ser feito. Daí a necessidade, mais uma vez reiteramos a necessidade de ter um projeto muito bem feito, de modo que consigam-se tirar todas as ilações para se conseguir fazer um cronograma dentro daquilo que é o esperado. Em princípio, o promotor ou o dono da obra poderá sempre sugerir o tempo que lhe interessa, né? Dizer: olha, eu gostaria de ter a minha obra feita em 3, 4 meses. Porém, é da responsabilidade do empreiteiro ou do técnico que tiver a tratar do assunto definir o tempo final da obra. Depois de toda a explicação que acabamos de receber, já estamos em condições de darmos o próximo passo. Que passo é este? A escolha da equipe ou empresa de construção
que nos oferece não só o melhor preço, mas também o melhor tempo de execução de obra e passar para a fase seguinte. E como funciona o processo de adjudicação da obra de reforma? Se estiver aí a próxima semana, acredita, vai ter toda essa informação. Este foi o quadro Vamos à Reforma desta semana. Envie as suas dúvidas ou sugestões para o e-mail conexãoimobiliaria@b2w-art.com ou para a nossa página do Facebook Conexão Imobiliária-B2W. Fique agora com Showroom, o momento mais descontraído do nosso programa, onde você senta e aprecia os produtos e serviços disponíveis no mercado imobiliário. Sou mais meu bairro. Angola tem 18 províncias com vários municípios e bairros. Um terreno fértil para negócios imobiliários. Sou mais meu bairro. É um vasto catálogo que lhe vai ajudar a identificar oportunidades de negócios imobiliários ao redor do país. A conhecer o cenário de investimentos proporcionados pelos governantes e administradores. E ainda terá a participação de quem já vive e investe nestes lugares. Aqui conheceremos diferentes áreas com o perfil de uma cidade em mudança, ou mesmo de evolução rural, onde o setor imobiliário se destaca e vem crescendo, desde moradias, espaços comerciais ao setor hoteleiro, representando excelentes oportunidades de investimento em imóveis, tanto para investidores locais quanto para os de outras cidades. Se é um investidor imobiliário em busca de novas formas de aplicar o seu dinheiro ou apenas alguém que procura um lugar melhor para viver, o quadro Sou Mais Meu Bairro é destinado a si.
um quadro de extrema relevância e pertinência, pois mostra diversas justificativas para você investir em imóveis em diferentes pontos do país. Assista Sou Mais Meu Bairro. Analise os diferentes cenários. Faça suas escolhas e invista. Assim foi o Showroom, a nossa vitrine de produtos e serviços. Não deixe de entrar em contato conosco através do e-mail comercial@b2w-arte.com, repito, comercial@b2w-arte.com ou pela nossa página do Facebook Conexão Imobiliária-B2W. Vem mostrar o que a sua empresa tem de melhor para oferecer em termos de produtos e serviços e faça com que a mesma ganhe mais notoriedade e visibilidade. Aqui termina mais uma edição do programa que lhe conecta ao mundo dos negócios e bem-estar. Estaremos de volta no próximo sábado com a estreia do quadro Sou Mais Meu Bairro, o espaço que fala dos projetos de requalificação dos bairros, municípios e muito mais. Até lá, mantenha-se conectado.